Você escreveu perguntando se o pastor deve receber salário. E a sua dúvida está relacionada aos versículos em 1 Timóteo 5, 17 a 18, que dizem: os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi que debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Algumas traduções trazem dupla honra ou duplicada honra, e outras dobrados honorários ou dobrado salário, dependendo da tradução, aí no versículo 17. O sentido aí é tanto de serem duplamente honrados, como duplamente recompensados, em especial os que trabalham na obra do Senhor, porque a continuação da passagem fala, sim, de sustento material. Mas não tem nada a ver com salário de pastor, como esse que nós vemos nas denominações. Nas coisas de Deus não existem empregados, mas as pessoas que servem a Deus, elas dependem de Deus. Resumindo, uma assembleia, uma igreja, deve reconhecer aqueles que foram chamados para a obra do Senhor e que deixaram oportunidades de ganho de um trabalho secular para se dedicarem o tempo todo, integralmente ou parcialmente, à obra do Senhor. Mas veja que não é um emprego, mas um reconhecimento. Uma pessoa que se diga como estando na obra do Evangelho pode nem mesmo ser reconhecida por uma assembleia. E aí a pessoa não poderá cobrar esse reconhecimento. Ela não vai cobrar de alguém: vocês precisam me sustentar porque eu estou na obra. Não é assim que funciona. A partir do momento que alguém decidiu trabalhar exclusivamente para Deus, é de Deus que ele deve esperar os seus recursos. Se eles não vierem, obviamente através da assembleia, de irmãos individualmente ou de outra forma, então o seu chamado não foi real, já que Deus não está suprindo assim como deveria, né? Ele achou que foi chamado, então não foi. Ou então Deus pode estar querendo que ele trabalhe na obra, porém que também faça algo para se sustentar, como Paulo fazia. Paulo fazia de vontade própria, ao abraçar a profissão de fabricante de tendas. Eu conheço irmãos que trabalham na obra do Senhor a maior parte do tempo em algumas assembleias, e irmãos individualmente os ajudam nisso. Mas existem casos também de irmãos que eventualmente precisam voltar a trabalhar numa ocupação secular durante um tempo, quando as suas necessidades materiais aumentam, mas eles não vão poder cobrar dos irmãos que garantam seu sustento nessas horas também, não. Isso é muito diferente daquele esquema: faculdade de teologia é igual cargo de pastor, mais salário, mais benefícios. Portanto, eu creio que a pergunta que vem antes dessa que você fez é a seguinte: o pastor que hoje é chamado de pastor é o mesmo pastor encontrado na palavra de Deus? Essa é a pergunta. Não é uma pergunta fácil de ser respondida quando você está dentro do sistema religioso. Primeiro, é preciso você se livrar da cultura religiosa que faz você pensar que exista alguma base ou fundamento bíblico para essa função de pastor que você encontra nos sistemas ou igrejas que foram criadas ao longo dos séculos. Não é possível pensar biblicamente se você pensar denominacionalmente, porque as duas coisas não vão se casar, não vão coincidir. Por exemplo, quando a Bíblia fala pastor, você imediatamente poderá ter a tendência de pensar em um homem que estudou teologia e foi eleito ou comissionado para liderar uma congregação de cristãos, recebendo ou não salário para isso. Essa é a visão denominacional do pastor. Mas esse modelo é posterior ao cristianismo bíblico. E no caso do protestantismo, ele foi copiado do padre católico. O pastor, biblicamente falando, é um dom, como é também o dom de evangelista e o dom de mestre. Esses três dons são dados à igreja no sentido universal, não local. Portanto, um pastor é pastor em todos os lugares onde existirem ovelhas. E não é pastor de uma denominação. O mesmo vale para o evangelista. É evangelista onde existirem pessoas para serem evangelizadas. E o mestre é mestre onde existirem pessoas para serem ensinadas. O pastor dom não está limitado a uma congregação. E se fôssemos pensar em algo parecido com o pastor dos dias atuais, nós poderíamos encontrar maior similaridade com o mestre, que é um dom, e não com o pastor, dom de pastor. Já que o mestre, este sim, pode atuar mais no ensino de um grupo de cristãos, enquanto o pastor tem um trabalho mais pessoal, mais de visita, mais individual, de tratar das ovelhas, mantê-las unidas, etc. Alguém poderia apelar para os primeiros pais da igreja, aqueles que podiam ter alguma atuação parecida com a do pastor das denominações de hoje. Mas se nós quisermos nos manter longe do erro, nós precisamos buscar o que Deus ensina por meio da sua palavra, e não naquilo que os cristãos ensinaram ao longo desses 2000 anos de vergonha que tem sido o testemunho da igreja neste mundo. Os próprios pais da igreja já estavam errados em muitas coisas. Já tinham se desviado em muitas questões da verdade. Tendo eliminado o pastor, o evangelista e o mestre como líderes de congregação local, porque isso não tem sustentação bíblica, colocar um homem à frente de uma congregação, como se tenta fazer no sistema denominacional, só nos restam dois outros dons, ou seja, os apóstolos e profetas, mas esses foram dados como pedras do alicerce da igreja, da qual Cristo é a pedra angular. Os apóstolos tinham certas prerrogativas para isso, bem como os profetas, e nenhum deles existe nos nossos dias, no sentido desses apóstolos e profetas do Novo Testamento que colocaram o alicerce da igreja, da casa de Deus. Ninguém pensaria em continuar colocando pedras de alicerce nas paredes. Os alicerces já foram lançados com a doutrina recebida dos apóstolos e profetas.
Então, se você tinha apenas uma dúvida, agora você deve ter várias. Se você continuar pensando como um cristão dentro do sistema religioso que os homens criaram, aí terá de perguntar aos líderes da sua denominação se o pastor deve ou não ganhar salário, porque estará falando de um pastor que não existe na Bíblia, porque é no sentido de líder religioso que nós encontramos aí nos sistemas eclesiásticos. Mas se você quiser realmente saber a vontade de Deus, conforme ela é mostrada na doutrina dos apóstolos, então não vai encontrar esse cargo ou posição de pastor, de um homem à frente de uma congregação, porque simplesmente não existe nada semelhante a isso que você vê nas denominações. Você não encontra na Bíblia, procure. O que você vê ao seu redor nada mais é do que um clero copiado do catolicismo, que por sua vez copiou do judaísmo. Portanto, esqueça esse homem à frente da congregação. Não faz nem sentido perguntar se ele deve ou não receber salário, porque você encontra, sim, funções como dos bispos ou anciãos na assembleia local, mas eram sempre no plural. E não eram homens que dirigiam a reunião, porém homens que zelavam pela assembleia, como se fossem zeladores, ou administradores, ou aqueles que vigiam a assembleia.